Então vamos para a palavra, título da palavra: não se afaste da presença. Livro de Salmos, capítulo 84, versículo 1. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Salmos 84, 1. Só fique sentado se você não puder ficar de pé, porque agora é em respeito e reverência à palavra de Deus. Se você tiver algum problema na perna, alguma dor, alguma coisa, não puder, amém, fique tranquilo. Mas se puder ficar de pé, faça isso para a gente ler a palavra de Deus. Quando a gente lê qualquer livro, é só informação. Quando a gente lê a palavra, é a boca de Deus falando conosco. Amém? Então a gente tem que ter respeito e reverência à palavra de Deus. Salmos 84, 1 diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim. Morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do seu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o rei, o nosso escudo, e mostra a sua bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol, nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Amém? Se assente, feche sua Bíblia, feche seus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Nós precisamos e desejamos ouvir a tua voz que nos inspira, nos instrui, nos alerta, nos corrige e alinha o nosso coração. O Senhor tem liberdade, legalidade, Pai, de falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um minutinho só aqui antes da palavra, que me vem na mente aqui. Eu quero reforçar a vocês sobre a questão da nossa ação entre amigos, porque o sorteio acontece sábado que vem, tá? Sábado que vem acontece o sorteio da nossa ação entre amigos, que é para levantar recurso para a gente poder pintar um novo prédio da igreja. Então, você precisa estar acertando o mais rápido possível, prazo máximo aí até quinta-feira, não dá para passar disso, porque a gente precisa fazer todo o acerto para poder comprar a televisão, para poder entregar para aquele que for o ganhador ou a ganhadora da televisão. Então nos ajude aí, fale com a Natália, fale com o Mateus. A gente tem muita gente ainda que não acertou, não procurou, não falou nada, está se fingindo de morto. Então ressuscita em nome de Jesus aí, né? E vai falar com eles, pelo menos dar uma satisfaçãozinha aí de como que está a questão aí da ação entre amigos, tá bom? Então, vamos para a palavra. Quero que você reflita comigo sobre a seguinte circunstância. Quantas vezes você já se sentiu exausto? Cansado mesmo assim, sabe? Já teve aquela experiência de subir uma escada correndo? Quem já teve essa triste experiência, chegar lá em cima e falar assim: peraí que a alma está chegando ainda. A alma ficou no meio do caminho, não me acompanhou. Irmãos, como é difícil, como é não estar preparado para isso. Você pegar um atleta, alguém que está acostumado, sobe tranquilo. Mas a gente que não está acostumado a fazer esses esforços, né, no dia a dia, a gente vai sentir, a gente vai ter esse peso e essa exaustão, ela vai vir. E a exaustão é exatamente sobre isso. A exaustão, ela é resultado das coisas que às vezes a gente tem que aplicar mais força do que a gente estava preparado.
Você fica exausto, você se dedica muito para fazer aquilo, você faz uma força excessiva. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a exaustão também sai de forma rápida. Vou dar o exemplo da escada. Você subiu a escada correndo, você chegou lá em cima, ofegante. Daqui a pouquinho você já está recomposto. Para o quê? Para continuar. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Porque às vezes a gente não entende que existem algumas questões espirituais exatamente assim. Questões espirituais que, para vivermos alguns propósitos, para alcançarmos algumas coisas, a gente vai ter que fazer esforços que às vezes a gente não estava acostumado. A gente vai ter que dedicar empenho, força em uma determinada situação que talvez a gente não estaria acostumado. E aí vem esse sentimento que a gente está cansado, a gente está sobrecarregado, mas na verdade não é isso. Na verdade a gente está colocando força demais em algumas áreas, e a gente não está entendendo que a gente precisa fazer as coisas mais equilibradas. Tem momentos que a gente vai precisar ser mais intenso. Quem já entendeu isso, diga amém. Mas tem momentos que a gente precisa levar as coisas mais equilibradas. Eu quero que você reflita comigo hoje aqui. Você se considera uma pessoa equilibrada ou intensa demais? Pessoas intensas demais tendem a sofrer, a pagar um preço que não era necessário, por causa da sua intensidade. Vão ter momentos na nossa vida que a sensação que a gente tem é que a gente só precisa respirar. Fala, me dá 5 minutos. Aí deixa eu só respirar. Talvez vão ter momentos da sua vida que você vai olhar e vão estar acontecendo coisas numa velocidade tão grande que você iria querer dizer assim: Senhor, me dá um tempinho só para mim processar o que está acontecendo. Mas às vezes a gente não tem o tempo para processar. A gente precisa agir. A gente precisa se posicionar. Talvez você vai precisar respirar, tomar o fôlego e continuar. Nós estamos num mundo a qual perseguições, afrontas, aflições, apontamentos, perdas e dores fazem parte da nossa caminhada, fazem parte daquilo que nós somos. Espero que você entenda que Deus nunca prometeu para mim ou para você uma redoma de vidro da fé, aonde você vai ser guardadinho num lugar como esse aqui, pode ficar ali tranquilo, que nada de ruim vai acontecer com você. Olha, a sua fé vai te livrar de todas as coisas ruins. Não, nós não temos nada na palavra de Deus que fala sobre isso, que nós vamos estar assim, sabe, num lugar onde nenhum mal vai nos alcançar. Nós temos princípios da palavra de Deus que nos ensinam: praga alguma chegará à tua tenda, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza. Mas nós vivemos em um mundo que nós vamos ter que nos deparar sim com perseguições, aflições, frustrações, dores, perdas, como eu coloquei. E a gente vai precisar aprender a viver pela fé. E a fé não é algo que simplesmente vai te isentar, mas a fé é algo que vai fazer você se posicionar. A fé é algo que vai te ensinar a ser mais corajoso, corajosa. A fé vai te apontar um tipo de comportamento, vai te ensinar que você é capaz de vencer sobre toda e qualquer situação. A fé vai te ensinar a crer mais, a confiar mais, a esperar mais. À medida que você entende a necessidade de ter um acréscimo constante da sua fé, você descobre que só existe um lugar onde a nossa fé de fato é acrescentada: quando a gente está na presença, ouvindo a palavra que nos fortalece. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é quando a gente está na presença de Deus é que a gente recebe a palavra, a gente recebe a instrução, o Espírito Santo fala ao nosso coração, e nós somos encorajados e direcionados nas circunstâncias da nossa vida. À medida que a gente entende a importância da presença, à medida que a gente entende a importância de termos o acréscimo da nossa fé, a gente entende que não podemos viver sem maturidade espiritual. Como é difícil, não precisa olhar para o lado, mas só pensa. Como é difícil lidarmos com pessoas imaturas. Como pessoas imaturas não conseguem entender as coisas mais simples da vida. Pessoas imaturas não olham para o lado, só olha para mim, não é para você acusar ninguém. Fazem birra.
fazem bico, ficam bravas por qualquer coisa, reclamam de tudo, desanimam com qualquer coisa, apontam sempre o erro dos outros, nunca assumem responsabilidades. Como é difícil você lidar com pessoas imaturas, não aceitam ser corrigidas, não aceitam ser direcionadas. É difícil. Uma pessoa imatura vai ter que pagar o preço pela sua imaturidade. Por isso, buscar o acréscimo da nossa fé, buscar a presença, vai nos trazer o entendimento que a gente precisa de maturidade espiritual. Diga comigo bem forte assim: a maturidade espiritual me ensina o valor da presença de Deus. Você consegue entender que uma coisa está ligada à outra, amém? Eu busco o acréscimo da minha fé, eu busco pela presença, eu entendo a necessidade de maturidade espiritual, que me faz compreender a importância de estar na presença, e estando na presença eu continuo a acrescentar a minha fé pela palavra. Eu disse os sinais da imaturidade de uma pessoa, mas e os sinais da maturidade espiritual de alguém? Aonde eles se mostram? Aonde eles se revelam? O sinal de uma pessoa madura espiritualmente é quando essa pessoa, ela deseja as coisas profundas de Deus. Ela sai do nível raso, sabe? O nível raso é aquela pessoa que abre a Bíblia e fala assim: Senhor, fala comigo agora. Aqui, oh glória, Deus falou. Ela sai lá, naquele dia ela deixou até meio já ajeitadinho para cair no Salmo 23. Ó Senhor, não manipulei não, mas caiu, hein? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, acabou o dia, glória. Deus não vai deixar nada faltar, amém. É uma palavra poderosa, é uma palavra fiel, uma palavra verdadeira, amém. É uma palavra profética. Mas isso é raso. Simplesmente dizer assim: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, é muito pouco para quem tem desejo pela presença. Quem quer profundidade diz assim: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe por quê? Aí você vai para a profundidade. Porque Ele me chamou de filho, Ele me colocou no lugar onde Ele me protege, Ele me deu a autoridade do nome dEle. A fé dEle me capacita, porque Ele é um Deus que me amou primeiro. Você consegue entender isso? Vai mergulhar para a presença, vai na profundidade. Não, Ele não é só o meu pastor que nada me faltará, porque Ele me provê coisas materiais na minha vida. Ele é o pastor que não deixa nada faltar, porque Ele é o meu Deus, o meu Redentor, o meu Salvador, aquele que deu a vida por mim, aquele que me transformou, aquele que me levou a viver coisas sobrenaturais. Níveis de profundidade, mergulhar em um ambiente espiritual que a gente precisa entender que vai além do culto. Maturidade espiritual te ensina que vida espiritual não é exercida só no culto, ela acontece no dia a dia da nossa vida. É ali que eu estou decidindo no reino espiritual que eu não vou sair da presença, que eu não vou sair da presença. Esses dias uma pessoa falou comigo assim: eu já fui mais de oração, eu queria orar mais. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu também não sou uma pessoa que fica lá 3, 4 horas de joelho dobrado orando. Nunca fui, irmãos. Ai pastor, nunca fui. Eu nunca fui disso. Mas eu sempre fui alguém que em todo um momento, em todo tempo, meu coração está conectado com Deus. Eu estou dirigindo, estou orando. Estou orando, cantando louvor, estou orando, meu coração está conectado com Deus. Às vezes estou lá na fila, dando uma coisa assim, estou lá, Senhor, abençoa, Senhor. Às vezes estou em casa, estou fazendo alguma coisa, estou ali, estou fazendo alguma coisa do trabalho. Meu coração está conectado com Deus, eu estou falando com Ele todo o tempo, a toda hora. Você está entendendo isso, irmãos? Essa conexão que faz a diferença. É essa conexão que faz a diferença na nossa vida. Então a gente precisa entender que a nossa vida espiritual vai além do ambiente de culto. O ambiente de culto é importante, ele é poderoso sobre a nossa vida, move questões espirituais, e a gente não pode desvalorizar isso. Aqui a presença de Deus se manifesta assim de forma diferente. Deus se manifesta na minha casa, Deus se manifesta em qualquer lugar que Ele quiser, mas o ambiente de culto é diferente, ele está propício para Deus vir com a glória dEle e o poder dEle. Então é diferente, aqui Deus se manifesta de forma diferente sim. Em ambientes de culto, onde Ele é adorado, onde Ele é exaltado, onde Ele vem, a glória se manifesta de forma diferente. É por isso que a gente tem que entender: eu quero algo mais profundo, eu quero a presença, eu preciso ir mais profundo. Sai do raso, de verdade. Vá para um lugar assim onde Deus vai revelar coisas ao seu coração, onde Deus vai falar com você. Outra demonstração de maturidade espiritual: você passa a ter a sua mente e o seu coração blindados contra ofensas.
Você quer um conselho? Fuja de discussões desnecessárias. Fuja de discussões que não te levam a nada. Nós estamos em tempos de polarização, respeitando todo mundo, respeitando cada um que fez a sua escolha. Tem gente que não dá para você conversar sobre determinados assuntos, irmãos. Não dá. Só ora pela vida dessa pessoa. Só intercede por ela. Porque tem gente que não consegue conversar, que não consegue entender algumas coisas. Então, irmãos, fuja de níveis de discussões desnecessárias. Deixa falando sozinho se for preciso. Não é só sobre política, é sobre qualquer coisa que seja desnecessária sobre a sua vida. Fuja desses níveis de discussões que talvez só trazem coisas ruins ao seu coração e à sua mente. A maturidade te faz entender isso. Teu coração está blindado contra esse tipo de pessoa. Tua mente está blindada contra esse tipo de pessoa. Outra marca de alguém maduro: você passa a entender que a crítica de alguém, que o apontamento de alguém, que o julgamento de alguém pode até entrar no teu ouvido, mas nunca chega ao teu coração, porque o teu coração está guardado. Deixa falar, deixa criticar, deixa apontar, deixa julgar. Ninguém sabe o que você está passando, ninguém sabe a tua história, ninguém sabe o que Deus está tratando com você. E a maturidade espiritual te ensina a blindar o teu coração de tudo isso, a guardar o teu coração em Deus. Outra marca de alguém maduro espiritualmente: não se deixa ser moldado pela opinião dos outros, mas forma a sua opinião pela palavra. Forma a sua opinião pela palavra de Deus, que é a verdade. Alguns dias atrás eu ouvi uma grande mulher de Deus dessa nação dizer o seguinte: a palavra está dizendo algo sobre isso, a palavra está apontando algo sobre isso, a palavra está marcando um X de direcionamento a qual eu tenho que seguir, e é dessa maneira. Então não importa a sua opinião, importa o que Deus e a palavra estão dizendo que eu tenho que fazer. Ah, mas não importa. Quando eu decido servir a Cristo, não é mais sobre o que eu acho, é sobre o que a palavra de Deus me ensina. Eu escolho a palavra e não a opinião de pessoas que não entendem nada da palavra. É isso que me faz ter maturidade espiritual e permanecer na presença. A gente não se deixa ser ofendido, o nosso coração está blindado, a nossa mente está blindada, as nossas escolhas e decisões estão firmadas na palavra. E uma pessoa madura espiritualmente reconhece Deus nos detalhes. Sabe que Deus não perdeu o controle. Sejam nos dias ruins ou nos dias alegres, Deus não perdeu o controle. Sabe que Deus está direcionando, que Deus está levando. Aos planos não foram bem sucedidos, Deus está conduzindo. Tudo deu certo, teve vitória, Deus está conduzindo da mesma maneira. Uma pessoa madura se move pela fé. Eu preciso te perguntar: você se considera, de verdade, independente do tempo que você tem de igreja, quantas vezes você leu a Bíblia, que curso de teologia que você tem, o que você não tem, você se considera uma pessoa madura espiritualmente, para suportar algumas coisas? Na nossa maturidade espiritual, a gente vai precisar entender algo muito importante: siga firme, olhando sempre para Ele. Vou te dizer de novo, porque só um entendeu aqui. Siga firme, olhando para Ele. Essa é maturidade espiritual. Deus me apontou, Deus me mostrou, Deus falou lá atrás, Ele trouxe paz no meu coração e eu tomei a decisão em paz. Deus me confirmou que era para estar aqui, que era para fazer isso, que era para ir em tal lugar, que era para agir de tal maneira. Deus me falou. Meu coração estava em paz. E agora eu vou perder a fé? Não, a minha maturidade espiritual me ensina: eu vou continuar olhando para Ele, para aquilo que Ele falou. O problema é que a gente se esquece daquilo que Deus falou e a gente começa a olhar para o lado. A gente começa a olhar para as pessoas, a gente começa a olhar para as coisas que não dão certo, e a gente se esquece que quando a gente tomou uma decisão baseada na palavra de Deus, a presença dEle nos acompanhou. E quando a gente deixa de olhar para a presença, a gente desfalece. A gente sente o peso, a gente se sente exausto, a gente não quer mais nada, a gente quer jogar a toalha, a gente quer parar, porque a gente parou de olhar para a presença. O livro de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23 nos ensinam o valor e o poder do nosso olhar. Diz assim esse texto: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, olha que lindo isso, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus,
o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. A nossa capacidade de olhar pode nos fazer comprometer o nosso futuro, ou pode nos fazer crer ainda mais. Para onde você está olhando? Para o que você está olhando? Aonde os seus olhos estão fixos? Posso te dizer algo de coração? Para de olhar para dentro de si mesmo. Para de olhar para si mesmo. A gente precisa sair do foco. A gente precisa sair da centralidade da nossa vida. A gente se colocou no centro. A gente fala que Jesus é o primeiro, mas muitas vezes somos nós que estamos no centro das coisas. Tem sido muito sobre nós. Tem sido muito sobre as nossas vontades. Tem sido muito sobre o que a gente quer. Muito sobre o que a gente acha. Tem que ser menos de nós. A nossa vida tem que pertencer a Ele. O nosso coração tem que pertencer a Ele. Quando a gente olha para nós, a gente vai ter inúmeros motivos para desistir. A gente vai ter inúmeros motivos para reclamar, para fugir, para abandonar, para, fazer tudo que a gente não deveria, talvez. A gente precisa olhar para Ele. Mas a gente precisa olhar tanto para Ele, ao ponto de consegui-lo enxergá-lo dentro do nosso coração. Para que a partir do momento que a gente olhe para nós mesmos, a gente já não veja mais as nossas falhas. A gente já não veja mais aquilo que de ruim, que muitas vezes a gente ainda carrega. Mas que a gente consiga olhar para dentro de nós, ao ponto de enxergar Cristo sentado e reinando no trono do nosso coração. Olha para Ele, busque a presença até que você sinta que Ele está reinando aqui, que Ele está reinando sobre o seu coração. E a hora que você menos esperar e você perceber Jesus dentro de você, você vai entender que Jesus é a vida que vivifica. Você vai entender que Jesus reinando no seu coração é a certeza de uma vida que não é aqui, mas que é eterna e que Ele foi preparar lugar para mim e para você. Quando você entender que Jesus decidiu reinar dentro do seu coração, você vai ter, através dele, pela palavra, todo encorajamento e força necessária para não desistir e continuar caminhando. Quando você entender que Jesus decidiu reinar e morar dentro do seu coração, você vai entender que você vai ter autoridade, você vai ter capacidade, e muitas vezes você vai dizer: como é possível? Você vai lembrar: é porque Cristo está reinando sobre a minha vida, que Cristo está agindo sobre a minha vida. E uma das principais coisas que eu acredito que Jesus vai nos fazer entender, que nós precisamos vencer o nosso eu todos os dias. Quando Cristo sentar no trono do nosso coração, a gente vai vencer o nosso eu. Quantas coisas que eram para você ter vivido, alcançado, e não foram vividas e não foram alcançadas, porque o seu eu gritou mais alto. Porque o seu eu fez você brigar, você xingar, você desistir, você reclamar. Que o seu eu te colocou naquela coisa assim: eu não posso, eu não consigo, coitado de mim, oh meu Deus. Quantas vezes nós tivemos que parar no meio do caminho exatamente por isso? Quantas vezes a gente comeu as sementes que eram para ter sido plantadas? Quem entendeu isso que diga amém. A gente não plantou a semente de fé, de persistência, de perseverança, de fidelidade financeira. A gente comeu a semente, porque é sobre eu, é sobre as minhas dores, é sobre o quanto eu sou incapaz. Tem sido muito sobre nós. E para a gente entender a presença e o valor dela, tem que ser menos sobre nós e mais sobre a presença. As pessoas são assim, ó: você não, em nome de Jesus. Você que está aqui não é assim não, de jeito nenhum, em nome de Jesus. Mas tem gente que vai lá assim: eu vou para a igreja hoje buscar uma palavra. Vou lá porque Deus vai dar uma palavra para mim. Olha, alecrim dourado no jardim do Éden. Jesus estava, né? Que coisa. Eu vou na igreja hoje que o pastor tem que orar para mim porque eu estou pesado, eu estou sobrecarregado. É sobre o que eu quero, é sobre o que eu desejo.
Eu vou lá na igreja hoje porque eu preciso ver fulano para fechar um negócio essa semana, para fazer isso, para combinar. Será que a gente consegue vir a um culto, uma oração, uma noite de oração, a uma conferência, sem esperar que Ele nos dê algo? Simplesmente pela presença? Senhor, eu vou sair de casa hoje, eu vou para o culto, só porque eu quero estar na Tua presença. Eu vou para o culto só porque eu quero Te adorar, Senhor. Eu vou para o culto só porque eu quero sentir o Teu amor me envolvendo ali. Eu quero, sentir o Teu colo. Só isso, Deus. Será que a gente consegue resgatar isso no nosso coração? Olha o que diz o livro de Salmos, capítulo 6, versículo 20. Números 6, 25. Números 6, 25. Olha esse texto. A tradução que a gente usa aqui na igreja é a NVT, a nova versão transformadora. Olha o que diz: que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre. Segura aqui esse texto para mim. Você consegue entender que esse texto é ele fala sobre uma afirmação de comportamento. Isso aqui é um tipo de comportamento que é característico de Deus, tá? Deus olha para nós. Deus está olhando para mim. Deus está olhando para você. Então eu te pergunto, o que Deus está vendo quando Ele olha para você hoje? Que tipo de pessoa nós somos? Com a nossa fé, com a nossa família, com as nossas finanças, com a igreja? Olha lá. Que o Senhor olhe para você e lhe mostre. Você já teve aquela experiência, às vezes triste, de ir querer ajudar alguém a fazer alguma coisa, quando você chega lá, a pessoa está fazendo tudo errado? Eu vim para te ajudar, mas você já estragou tudo. Já tiveram essa experiência, sim ou não? Eu já tive. Desde as coisas mais simples, eu vim aqui te ajudar a pintar a parede. Você olha e fala assim: o que você fez? Não teve paciência, não soube esperar. Eu vim te ajudar nesse problema, nessa situação. A pessoa foi lá e já decidiu por ela mesma. Você se põe para ajudar: senta aqui, vamos conversar, eu quero te ajudar a resolver esse problema. A pessoa vai lá e toma a decisão dela. Aí você não tem como fazer nada, você não tem como ajudar. Imagina que Deus está olhando para você hoje e está dizendo assim: eu quero fazer um favor para você. Eu quero demonstrar um favor para você e quero ser bondoso com você. Ele pode fazer isso hoje? Ou você já tomou as suas decisões? Ele pode fazer hoje? Ou você já estragou aquilo que Ele estava preparando para você? Agora, o mais lindo desse texto não é só isso aqui. O mais lindo desse texto é uma outra tradução. Vou gastar o meu inglês agora, irmãos. Não falo inglês não, mas agora eu vou gastar. O mesmo texto, na tradução NLT, que é New Living Translation. Posso pregar nos Estados Unidos já, irmão, fala a verdade. Essa tradução é a tradução que ela é tida como a mais fiel aos manuscritos bíblicos. A mais fiel é essa, chamada por muitos de vida ou de living, né? Nova vida. New Living, nova vida. E a tradução na New Living, ela diz assim: que o Senhor sorria para você e seja gentil com você. Deus tem motivo para sorrir ou Ele vai ficar de cara fechada a seu respeito hoje? Se Deus olhar para você assim, Deus tem motivo para sorrir? Irmãos, Deus pode se alegrar tanto comigo e com você que Ele vai sorrir a respeito da sua vida. Sabe aquele mesmo quadro que eu falei que você chegava para uma pessoa e você não conseguia ajudar ela porque ela já estragou tudo? Tem aquela situação que você chega para ajudar alguém e a pessoa olha para você e fala assim: estava te esperando. E você pode ajudar. Você pode ajudar ela a resolver alguma coisa. E você se sente mais feliz por ter ajudado do que a própria pessoa que recebeu a ajuda. É isso que acontece, sim ou não? Sim. É isso que acontece. Deus quer te ajudar. Deus quer cuidar de você. Faça Deus sorrir. Deseje a presença dEle ao ponto de demonstrar uma confiança tamanha que Deus sorria para você. Olha para alguém e diga para essa pessoa assim: Deus quer sorrir para você. Aí você se pergunta: mas como que eu vou fazer Deus sorrir para mim? Então eu vou te dar alguns pontos. Sabe quando Deus vai provavelmente sorrir para você? Pelo menos eu acredito naquilo que eu vou te falar. Quando você demonstrar a Ele
que você ama Ele acima de tudo e de todas as coisas. Deus vai sorrir para você quando você demonstrar fidelidade a Ele e não pecar, renegando as suas vontades e os seus prazeres, simplesmente para ser fiel a Ele. Você vai fazer Deus sorrir quando você mostrar a Ele que você não quer ser raso, você quer conhecê-lo mais profundamente, você quer ter intimidade a Ele. Você alegra o coração de Deus e provavelmente Deus vai sorrir para você quando você começar a agradecer a Deus por todas as coisas. Quando você decidir obedecer a Deus sobre toda e qualquer circunstância sem reclamar, e quando você olhar para Ele e dizer: Senhor, eu não vou desistir, eu vou lutar um pouco mais, eu vou esperar um pouco mais, eu vou resistir um pouco mais, eu vou perdoar mais uma vez, porque eu entendi a Tua palavra. São comportamentos que eu acredito que fazem Deus sorrir para nós. Deus quer sorrir para você. A gente tem que entender esse valor da presença. Muitas pessoas não conseguem fazer Deus sorrir simplesmente porque elas estão longe da presença. Porque uma coisa é eu daqui aonde eu estou olhar para o Du. Eu posso ver o Du, está lá no fundo. Eu estou enxergando ele, mas eu não consigo enxergar os detalhes dele, porque a minha visão é limitada. E tem gente que parece que está servindo Jesus assim: eu estou vendo Jesus, mas ele está lá, ó. Jesus está caminhando, eu estou indo. Uma coisa é você ver até saber quem Ele é. Outra é você ser íntimo ao ponto de conhecer os detalhes. A gente tem que chegar perto. A gente tem que ir para esse lugar de intimidade com Ele. A gente tem que ir para esse lugar da presença. Olha o texto que a gente leu do salmista, que ele diz assim: eu morro de vontade de estar nos pátios, ou seja, no lugar da intimidade. Ele desejava o lugar da presença, ele desejava o lugar da intimidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: valoriza o que você tem. Valoriza a liberdade que você tem. Você acha que é brincadeira? Eu não tive nem coragem de postar um vídeo que eu recebi de irmãos lá de Angola, tendo a sua igreja no horário do culto sendo destruída pelo governo. Você está achando que é brincadeira? Não é brincadeira. Eles tiveram que sair de dentro do templo e as máquinas começaram a derrubar tudo, acabaram com tudo. E a gente não valoriza o ambiente de culto. A gente não valoriza o lugar onde Deus escolheu para manifestar a presença dele. Valoriza esse lugar. Valoriza a busca de Deus neste lugar. Valoriza a sua liberdade de sentir a intimidade com Deus, sabe? É através de uma oração que a gente atrai esse lugar de intimidade. É reconhecendo quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador e a quem pertence a nossa vida. A quem pertence a tua vida? A quem pertence o teu coração? A quem você de fato pertence? Quando a gente estiver na presença, a gente vai estar atento aos sinais de coisas que podem nos levar para longe. Será que você se atenta aos sinais de coisas espirituais, de coisas cotidianas que acontecem na sua vida, que podem te levar para longe da presença? Primeira coisa que a gente precisa estar muito atento. Esteja atento aos desvios. Cuidado. Porque quando você traça uma rota, esses dias eu fui daqui para São João da Boa Vista, e naturalmente a gente pega o Washington Luiz e vai embora, pega a pista e vai embora. Só que não sei se vocês viram, caiu um caminhão no viaduto esses dias ali. Se vocês não descobriram, o caminhão atravessou a pista e caiu do viaduto ali, né? E eu passei logo depois que tinha acontecido o acidente, mas já estava tudo fechado. Então eu não consegui passar por baixo do viaduto. O que eu tive que fazer? Tive que pegar uma pista sentido Andradas, fazer o retorno, pegar de volta, fazer todo o desvio para voltar para o meu caminho. É inevitável que na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de vida, desvios não aconteçam. Talvez você traçou uma meta, você traçou um objetivo, Deus falou com você, você está caminhando, de repente você fala assim: mas não dá para chegar ali. Talvez não dá para chegar ali por aqui. Faz o desvio, contorna, suporta o tempo e volta para o caminho de novo e continua para o alvo que Deus te colocou. Sabe o que acontece? Muita gente se perde no desvio. Ah, não dá para ir por aqui. Ah, não foi do jeito que eu queria. Ah, não é do jeito que eu esperava. Ai, meu casamento não é tudo que eu queria. Ai, meu marido não é tudo que eu esperava. A minha esposa, meu filho, minha... vá. Sério?
Te dar uma notícia, isso é a vida. Acerte as arestas. Acerte os detalhes que estão fazendo às vezes você tendo que se adequar para voltar ao caminho. Os desvios vão surgir. E a forma com que você se portar diante deles vai determinar se você alcança o resultado final que Deus apontou no seu coração, ou você volta para trás. Quantas pessoas voltaram para trás? Fique atento aos desvios. Só não perca o foco do teu objetivo central. Amém, queridos? Outra situação. Cuidado com a distração. A distração é algo terrível. Sabe por quê? Porque pessoas distraídas, desaceleram, perdem o foco. Você está aqui, você está indo. Eu me lembro exatamente de um amigo, o pastor Marcinho. O pastor Marcinho era um amigão, é um dos caras mais desatentos que eu conheço na vida. E um dia, ele me ligou, falou, Alex, falei, que foi? Eu tô aqui no pronto-socorro, você não pode vir aqui dar uma força. Falei, o que aconteceu? Eu bati a moto. Falei, meu Deus. Falei para ele, de novo. Mas eu fui lá, eu falei, mas o que aconteceu dessa vez? Então, rapaz, eu tava vindo ali na avenida, tal assim. Aí fulano me cumprimentou, eu ergui a mão para cumprimentar, não vi o carro. E foi uma cacetada, irmão, vocês não imaginam. Às vezes a gente faz isso. A gente fica assim, não, vou chegar onde Deus queria. Aí a gente para e fica olhando pro lado. Olha, rapaz. A gente se distrai. A gente se distrai quando a gente fica comparando a nossa vida com as pessoas. A gente se distrai quando a gente acredita que o que o outro está vivendo é pra gente. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Mas eu queria ter o carro que o outro tem, queria ter a vida que o outro tem. Talvez você não suportaria o que o outro está suportando. Não foi preparado para você, você não foi chamado para isso. Deus não te colocou naquele lugar por algum motivo, por alguma circunstância. E a gente tem que entender, mas a gente fica na comparação. E a gente vai se distraindo, a gente vai olhando para o lado, a gente vai perdendo foco. Todo distraído não consegue ter foco. E quando a gente perde o foco, a gente se afasta. A gente, às vezes, quando não está focado, a gente acha melhor parar. O inimigo quer fazer isso com você. O inimigo quer te distrair para fazer você desistir. Sentimento de desistência são corriqueiros sobre a vida daqueles que estão cansados. Como eu disse aqui da escada. Ai, não dá mais. Acabou o dia para mim depois dessa escada. Não, acabou não. Você só precisa respirar. Se for necessário, dê uma pausa, respira, mas volta para a caminhada. Sabe por quê? Porque o diabo quer fazer você desistir, porque ele quer fazer você perder a sua identidade de filho. Porque quando a gente está na presença de Deus, e a gente vai para o lugar da intimidade, a gente descobre a nossa real identidade de filho e filha do Senhor. Que você tenha isso no seu coração, e que você não desista da presença de Deus, amém? Cuidado com os sentimentos de desistências que batem na porta do seu coração. Cuidado com as distrações que surgem pelo meio do caminho. E cuidado com as circunstâncias que provavelmente vão fazer você se desviar por um lado para o outro, mas você vai voltar para o foco central e vai alcançar aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque a gente escolhe a presença de Deus. Você pode dizer isso comigo bem forte, em nome de Jesus? Erga a mão direita ao céu e diga comigo bem forte. Eu escolho permanecer na presença de Deus. Fecha os teus olhos por um instante agora.